na parte de terça-feira, o desafio da terra. Deus deu, foi um presente vindo de Deus, a terra prometida, mas ela tinha que ser conquistada. Meu querido irmão, Deus sempre coloca condições. A terra era um presente, mas tinha que ser conquistada. Leia agora Josué capítulo 13 e os versos 1 até o verso 7. Aqui diz, Josué já era bem idoso e o Senhor lhe disse, você já é bem idoso e ainda ficou muita terra para ser conquistada. E agora o verso 6 e 7, eu os expulsarei de diante dos filhos de Israel. Reparta, pois, a terra por herança a Israel, como ordenei a você. Distribua agora a terra por herança às 9 tribos e à meia tribo de Manassés. Embora a terra de Canaã tenha sido um presente de Deus, quais foram alguns dos desafios enfrentados ao tomar posse dela? Considerando que os israelitas viveram como escravos por séculos, suas habilidades militares eram bem limitadas para conquistar a terra prometida. Mesmo os egípcios, com seus exércitos treinados e bem armados, não conseguiram ocupar Canaã de forma duradoura. A conquista total da região foi impossível para eles devido às cidades muradas, que eram praticamente intransponíveis. Agora, uma nação composta por ex-escravos enfrentava a tarefa desafiadora de conquistar uma terra que os seus antigos senhores não conseguiram dominar. Se algum dia eles conquistassem essa terra, seria unicamente pela graça de Deus e não por seus próprios esforços. Os capítulos 13 até o capítulo 21 de Josué tratam da divisão da terra entre as diversas tribos de Israel. Os israelitas tinham a promessa de viver com segurança na herança que Deus lhes estava proporcionando. Eles eram, na verdade, inquilinos legítimos da terra que pertencia ao Senhor. Essa é uma expressão bem própria para definir o que Israel era. Israel era inquilino legítimo da terra que pertencia ao Senhor. E hoje? Será que você e eu também não somos inquilinos da terra que pertence ao Senhor? Porque a terra e toda a sua plenitude pertence ao Senhor. Salmos 24, verso 1. A iniciativa de Deus precisava ser acompanhada por uma resposta ativa da parte de Israel. A primeira metade do livro de Josué narra como Deus entregou a terra ao desapropriar os cananeus. E a segunda metade do livro de Josué relata como Israel tomou posse da terra ao colonizá-la. Essa complexidade de conquistar ilustra o processo da salvação. Assim como Israel, não podemos fazer nada para conquistar nossa salvação. A salvação é um presente de Deus, assim como a terra prometida era um presente de Deus. Contudo, para que os israelitas pudessem desfrutar desse presente de Deus, era necessário que assumissem todas as responsabilidades que vinham com a vida na terra prometida. Essa dinâmica é semelhante ao processo da santificação que vivenciamos, resultado da nossa obediência de amor como cidadãos do reino de Deus. Embora os dois processos não sejam idênticos, existem paralelos entre receber a terra pela graça e receber a salvação pela graça também. Fomos agraciados com um presente maravilhoso, mas é algo que podemos perder se não cuidarmos dele com responsabilidade e vigilância. A salvação é de graça, assim como a terra prometida para Israel era de graça, mas ela tinha que ser preservada através de uma submissão constante a Deus. A terra continuaria sendo deles, eles continuariam sendo inquilinos legais de Deus, mas existiam condições. Hoje a salvação em Cristo Jesus nos é dada gratuitamente, mas existem condições para permanecermos em Cristo. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, se você que é um ramo permanecer ligado à videira que é Jesus, então tudo o que você quiser será feito. Mas se nós estivermos
desassociados, se nós estivermos desligados de Deus, de Jesus Cristo, da verdadeira videira, então seremos um fracasso, seremos derrotados. Meu querido irmão, as condições de Deus hoje para a salvação, para o plano da salvação, é de que existe algo que eu e você precisamos fazer. Buscar a presença de Deus. Se me buscardes de todo o coração, certamente me achareis. Temos que buscar. É Deus a iniciativa de nos salvar? Sim, mas nós temos que querer, nós temos que buscar. Nós temos o livre-arbítrio para decidir correr em busca de Deus, buscando a santidade de Deus. De que maneira os cristãos hoje enfrentam desafios semelhantes aos que surgiram durante a ocupação da terra prometida? Leia Filipenses capítulo 2, 12. Filipenses capítulo 2, 12 diz assim: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. A salvação é de graça, mas você tem algo a fazer, porque é o poder divino aliado, unido ao esforço humano. Você se esforça, você busca, você se submete. Por isso diz aqui, desenvolva a sua salvação com temor e tremor. E lemos também em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, vamos ver então o verso 28. Aqui diz: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça. Você recebe o reino, você possuiu a terra, ela é um presente de Deus, mas aqui diz, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça. Aqui diz, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. Como é que você permanece na graça? Servindo a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Esta é a correspondência, o que vem da nossa parte. De Deus vem a graça, de graça, mas da nossa parte vem a submissão, o desejo de servir a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Meu querido irmão, Deus dá gratuitamente a você o perdão e a salvação em Cristo Jesus. Mas a nossa parte é permanecermos em Jesus Cristo. Ele derrama sobre nós o Espírito Santo. O Espírito Santo passa a viver e habitar em nós. O Espírito Santo nos leva, nos empurra, nos impulsiona sempre para submissão a Jesus, comunhão com Jesus Cristo, permanecer em Cristo. Porque aquele que permanecer em mim, disse Jesus, tudo quanto pedir e desejar será feito. Esse é o segredo da vitória do cristão, permanecer em Cristo. É uma relação íntima, permanente com Jesus Cristo. É desta forma que nós vamos reter a graça, retenhamos a graça recebida, como disse Paulo. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, que vem de graça. Retenhamos a graça, não vamos perder a graça. Como? Pela forma de servir a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Retenha a graça, meu irmão, em nome de Jesus. Aleluia!